Estava Jesus ensinando na sinagoga num sábado. Havia ali uma mulher que, havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava encurvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e, no mesmo instante, ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não se desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão em dia de sábado? Ao proferir estas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Paz e bem, eu sou a Linda Cotrim e você está no canal Sabor da Vida, um canal onde eu trago a palavra de Deus, trazendo luz e um novo sabor para a sua vida. Portanto, seja muito bem-vindo. Se ainda não faz parte dessa família, já se inscreve aqui no canal para que sempre que eu postar um vídeo por aqui, o YouTube possa te avisar e assim você não perde nada que eu postar aqui, combinado? Bom, voltando à leitura, a gente pode perceber claramente que nesse evangelho, o sentido da palavra encurvada significa que a mulher estava possessa de um espírito maligno, de um demônio, né? E o que também nos remete ao peso do pecado. O que não quer dizer, obviamente, que toda pessoa que tem uma deficiência na coluna, toda pessoa que anda encurvada está com um demônio, um encosto. Não é isso que a gente está falando, tá? Como é dito popularmente por aí, né, um encosto, ou que essa pessoa esteja totalmente carregada de pecado, é uma pecadora. Não, pode ser sim, só um problema na coluna mesmo. Ou seja, nesse texto específico sim, mas não vamos generalizar, ok? Nessa passagem bíblica, o pecado encurvava essa mulher, porque entende-se que a pessoa que está encurvada, que não consegue olhar para cima, não consegue olhar para o alto, ela só consegue olhar para baixo, essa enfermidade não permite que ela se erga, né? E isso nós percebemos que realmente o pecado faz com as pessoas. Quando a pessoa está em pecado, quando ela está numa vida promíscua, seja no adultério ou no mundo do crime, seja qual for o tipo de pecado, seja qual for o tipo de crime, né? Ou na mentira também, seja ela qual for, essa pessoa ela não tem a dignidade de olhar nos olhos dos outros, né? Ela está sempre desviando o olhar, baixando o olhar, olhando para o nada, está sempre preocupada ou com medo de ser descoberta. Então é uma pessoa que não tem paz de espírito, né? No fundo, ela se sente indigna da confiança das pessoas. E claro que tem uns políticos por aí, uns corruptos, né? Por aí que, gente, nem a cara treme, né, pra mentir. Eles são mentirosos profissionais, são inescrupulosos, né? Fazem isso muito bem. É impressionante. Mas quando essas pessoas encurvadas experimentam Jesus e se convertem, se arrependem, e quando Jesus as ergue, quando ele traz a elas dignidade de filhos de Deus, fazendo com que elas se ergam do seu pecado, do pecado da paralisia, do pecado que exclui do convívio social. Veja que a proposta de Jesus sempre foi a redenção. Ele propõe mudança de vida, né? Eu vejo muita gente dizendo e postando aí nas redes sociais que Jesus andava com as prostitutas, com os bêbados, com os ladrões, com os pecadores, que dá até a impressão que Jesus só queria andar na bagunça, né? Na farra. Mas quem diz isso, na verdade, está tentando justificar seus próprios erros, suas próprias falhas, né? Para dizer que Jesus não teve preconceito com ninguém. E isso não deixa de ser verdade, claro, Jesus não teve preconceito. Mas Jesus diz que o médico está para o doente. Então sim, ele andava com as pessoas que precisavam, mas seu único intuito era a conversão, era a mudança de vida. Ele não estava ali para farra, para bagunça, curtição, para bebedeira, né? Mas era a forma que ele encontrava para ganhar a confiança dessas pessoas, para poder resgatá-las do pecado, apresentando para essas pessoas uma possibilidade de salvação. Ou seja, não é nos afastando das pessoas em situação de pecado, né, com pecados mais graves do que o nosso, porque nós também somos pecadores, é claro, né? Mas não é se afastando dessas pessoas que a gente vai conseguir trazê-las para cima, né? Erguê-las, levantá-las, né? Lembrando que, diferente de Jesus, que é santo, claro, né? Nós também podemos cair no pecado a qualquer momento e vamos precisar de pessoas que queiram,
que tenham disposição de nos erguer também. Por isso que a gente tem que cuidar quando a gente vai com essas pessoas, para ser mais fortes na fé, né, para ser forte o suficiente para tirar elas de lá e não de acabar caindo junto com elas, né? Um exemplo disso é um ex-viciado, né, por exemplo, que quiser resgatar pessoas do vício. Enquanto ela não estiver confiante na sua própria recuperação e enquanto ela não perceber que ela ainda não está preparada para entrar nesse submundo das drogas de novo para resgatar outras pessoas, porque o risco dessa pessoa ficar por ali ainda é muito grande. Então a gente deve evitar esses gatilhos aí das nossas fraquezas, né? Isso serve para tudo, gente. Isso serve para adultério, para roubo, para pornografia e tantas outras fraquezas humanas, né? E não tem hora certa para se erguer quando você se sentir encurvado pelo pecado. Jesus deixou isso bem claro. Não deixe para amanhã. A conversão é urgente. A conversão é para ontem. O chefe da sinagoga lá que ficou bravo quando viu Jesus curando no dia de sábado, e sábado é dia do descanso, não era dia sequer de curar alguém, né? Afinal, aquela mulher já estava daquela forma ali já há 18 anos sendo atormentada por aquela situação. Então, qual é a diferença na cabeça deles, né? Qual a diferença dela voltar um outro dia então para ser curada? Mas Jesus tinha urgência para curar, para libertar aquela mulher. Eu não li em nenhuma parte, né, que ela tenha pedido isso para Jesus, que ela tenha pedido, Jesus me liberta, Jesus, eu não vi. Mas Jesus conhecia os lamentos, as dores daquela mulher. Ele sabia que aquela doença era gerada pelo pecado. E não tinha por que ele esperar até na segunda-feira ou outro dia para libertar aquela mulher. Então, até isso nós aprendemos nessa leitura. Que o pecado pode trazer doenças físicas para nós, sim. Tipo o ódio, o rancor, a mágoa, o medo, né? Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando num hospital lá em São Paulo, há milênios atrás, né? E eu estava extremamente infeliz nessa empresa, eu tinha problemas com uma líder, né? Problemas sérios com uma líder. E na época minha mãe estava muito doente, estava internada, eu só vivia doente. Eu só vivia com cólica renal, com amigdalite constantemente, muitas infecções, né, recorrentes, muita diarreia, imunidade baixíssima. Eu ia no pronto-socorro praticamente toda semana, virei até amiga do médico, Dr. Bassan, me lembro como hoje. E em uma dessas consultas, ele me perguntou se eu estava feliz no trabalho. E aí eu comecei a chorar e comecei a contar a minha situação para ele, como estava. Então, finalmente, um diagnóstico. Eu estava estafada, eu estava estressada, eu precisava de férias. Hoje conhecido como síndrome de burnout, né? E, enfim, eu continuei doente até o dia em que eu saí dessa empresa. E aí eu fiquei curada, assim, como num passe de mágica. Então, sim, eu sou testemunha de que problemas emocionais, de que mágoas, de essas coisas trazem, sim, dores físicas. E Jesus não queria esperar para tirar esse peso daquela mulher. Por isso que ele chamou aquelas pessoas de hipócritas. Quer dizer, então, que se tiver que cozinhar para se alimentar, se tiver que se lavar, se tiver que limpar para ter um ambiente saudável, um ambiente limpo, se for no sábado, então não pode. Quer dizer, você trabalha numa empresa que te obriga a trabalhar no sábado, e aí, poxa, essa empresa é seu único sustento, não pode trabalhar. Então, Jesus tinha uma coisa chamada bom senso, coisa que muita gente ainda não aprendeu até hoje, né? Sem contar, né, gente, que nesse contexto todo, entra também a questão da procrastinação, né? Ou seja, nem precisa ser dia de sábado para as pessoas deixarem tudo para amanhã, né? Para depois, para um dia. Basta ser uma coisa um pouquinho mais complicada, que exige um mínimo de esforço para a gente querer deixar sempre para uma outra hora. Deixa sempre a última hora, deixa para depois. Então, assim, veja quantos ensinamentos em um texto tão pequeno. E o quão rica é a palavra de Deus, né? Por isso que a gente não pode nunca deixar de lado a Sagrada Escritura, porque nela são vários toques para a nossa vida. Mesmo sendo um livro tão antigo, mas nos traz ensinamentos tão atuais. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo. Não esquece de compartilhar nos seus grupos, para os seus amigos, para que esses ensinamentos, que não sou eu que estou ensinando, gente, claro, não sou eu, mas o próprio Cristo, né? Para que esses ensinamentos possam alcançar e edificar várias vidas, né? Vidas de mais pessoas. Então, por hoje é só. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e fica com Deus.